Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 7h12 e vamos novamente agora com o repórter Antônio Carlos Silva, porque ele vai contar pra gente sobre a vacinação aqui em Cuiabá. Será que vai ter imunização? Porque tem Sexta-feira Santa, tem o final de semana aí, mas quem vai responder pra gente então é o Antônio. Conta tudo pra nós sobre a imunização, Antônio. Luciana, Haroldo, Daniel, é você que acompanha a Notícia de Frente. Nesta quinta-feira, dia 14, o polo de vacinação contra a Covid-19, que funciona no auditório do estacionamento da Universidade de Cuiabá, estará fechado. Não por determinação da Prefeitura de Cuiabá, mas por um pedido da reitoria da Universidade de Cuiabá. É para atender uma das cláusulas do contrato coletivo de trabalho dos funcionários da UNIC. Assim, a vacinação contra a Covid na UNIC será retomada na segunda-feira, dia 18. No local, são imunizados crianças na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, adolescentes na faixa etária de 12 a 17 e adultos acima dos 18 anos. No local, inclusive, tem a dose de reforço do imunizante Janssen. Mas hoje, quinta-feira santa, dia 14 de abril, os demais postos de saúde da Prefeitura de Cuiabá estarão abertos nos bairros para a vacinação contra o coronavírus. As pessoas devem comparecer às unidades públicas de saúde com máscara facial de proteção contra a Covid, conforme determinação do Decreto Municipal 9.018, de 29 de março. Mas nesta Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, no sábado da Aleluia e no domingo de Páscoa, os postos de saúde da Prefeitura de Cuiabá estarão fechados, sendo retomados aí, sendo reabertos na segunda-feira, dia 18, para a vacinação contra a Covid e atendimento da população em outras especialidades. Esse serviço, então, será retomado na semana que vem. Obrigada, Antônio, pelas informações, viu? Bom, gente, agora vamos falar de um tema que está, olha, professor, incendiando Brasília. Principalmente o Ministério da Economia, Daniel, porque praticamente há um entendimento de que se virem. Exatamente isso que quis dizer o presidente Jair Messias Bolsonaro sobre o reajuste dos servidores para que não tenha greve. O relógio está correndo por conta do calendário eleitoral e é preciso, então, se tiver que conceder o reajuste, que aconteça até o mês de junho. É isso mesmo, Daniel? Exatamente. Só que aí a conta do governo, professor, praticamente não fecha. Por quê? Para o presidente conceder aí 5% pelo menos de reajuste aos servidores, ele vai ter que buscar bilhões, porque isso traria aí um impacto de 4 bilhões e 600 milhões de reais, e o que estava reservado para reajuste não chega, professor, não chegam a 2 bilhões, 1,7. Bom, nós temos então informações sobre isso, Daniel, em relação aos bastidores lá de Brasília, o presidente dizendo, se vire, vamos ter que dar esse reajuste aí de 5%, e aí? O dinheiro vem de onde? Exato, vai ser um reajuste linear para todas as categorias do serviço público, incluindo os militares, né? Então, nos próximos dias, está sendo esperado esse anúncio aí, por parte, o anúncio oficial, por parte do governo, mas já alas do governo, inclusive do Ministério da Economia e o próprio Paulo Guedes, já confirmam que isso vai acontecer. O Paulo Guedes, que está sendo vencido nessa batalha aí, ele é contra, né, a concessão de reajustes ainda mais lineares dessa forma para todos os servidores. Ele tem se manifestado desde o ano passado que isso vai trazer problemas problemas fiscais mesmo para o governo federal para os próximos meses, até para o próximo ano, né, depois a conta não fecha. Mas, como você adiantou, o espaço fiscal que existe para o governo dar esse reajuste é de 1,7 bi, com esse aumento de 5% para todos, vai para quase 5 bilhões, o que quer dizer que outros ministérios vão ter que cortar despesas e outras áreas do governo vão ter que cortar despesas. Não tem milagre nesse tipo de equação, né? Não tem dinheiro novo, então, para poder atender aí os servidores num ano eleitoral, que é muito importante, né? Ele vai cortar despesa de outros ministérios para poder conceder esse reajuste aos servidores públicos, né? Tem algumas reações por parte de sindicatos, por parte da polícia, por exemplo, Polícia Federal, acho que vai se satisfazer, mas outras categorias acham que é pouco, 5%, pedem até 20%, 30% de reajuste, né? Então, eu não sei se essa parte política vai ser bem contemplada
com esse 5% de reajuste que o governo federal vai dar. Quem que vence nessa batalha aí? A ala política e principalmente o Centrão ali, que é controlado pelo Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Ele teve influência direta nessa decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder o reajuste. Exatamente, até porque o próprio ministro Paulo Guedes, professor, é contra, porque o ministro fez as contas e no parecer dele o impacto seria superior a 12 bilhões. Então, para conseguir esse recurso é preciso fazer aí uma mágica com os números. E como o Daniel bem colocou, o Centrão está orquestrando, o Ciro Nogueira ao lado do presidente concordando, não, nós vamos ter que dar sim esse reajuste porque politicamente falando, uma greve vai enfraquecer o projeto eleitoral do presidente. Vamos lembrar aqui que os servidores federais estão 5 ou 4 anos sem reajuste, né? Houve a pandemia e aí, claro que um certo consenso. Mas quando o presidente levanta a bandeira, olha, não, vou reajustar o salário dos policiais, né, da Polícia Federal, e aí todas as outras categorias não perdoaram não. E aí acabou enfraquecendo o fato de que o presidente iria apenas agradar uma categoria. Não é possível, não. Sem entrar no mérito do merecimento e do direito do servidor de realmente ter um aumento, né? 5%, 10%, 15%, 20%, por conta da defasagem, né, dos seus salários, dos seus rendimentos nos últimos anos, deixando isso de lado, né? A preocupação do ministro Paulo Guedes é porque ele é cuidador, né, das contas da União. Então, ele sabe que os números não mentem. E está diante de uma situação de cobertor curto. Cobriu a cabeça, sobra o pé. Cobriu o pé, sobrou a cabeça. Ou seja, algum ministério, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, até porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Como é que vai fazer para poder dar 5% para todo mundo de forma isonômica? Fica muito difícil e você desequilibra as contas de um lado. Do outro lado, se você não dá, você politicamente tem um desgaste em ano de eleição, né? Para a imagem do presidente Jair Bolsonaro é muito ruim. É por isso que o presidente diz assim, olha, se virem, busquem um caminho, mas eu quero que faça. Depois a gente vê isso, né? Se nós vamos ter um desgaste grande no governo, economicamente falando, né? Depois eu vejo isso. Caso eu seja reeleito, eu dou meu jeito, né? E se eu não for reeleito, o problema já não é mais meu, é do próximo presidente da República, né? Essa é uma prática ruim, infelizmente, no nosso país, não só de presidentes da República, mas de governos, muitas vezes, completamente irresponsáveis, né? Que criam, muitas vezes, artifícios e bombas relógio com a anuência do próprio Legislativo, da própria Assembleia Legislativa, né, do seu Estado, né? Autorizando, por questões políticas e por em troca de voto, aumentos que muitas vezes não cabem no bolso do próprio erário público, das contas do governo. Isso vira uma bola de neve e aí realmente complica e compromete muito as contas dos governos, né? Então, eu acho que é uma sinuca de bico que nem eu sei como resolver. Porque o se vira aí do presidente, professor, da tônica de que ele disse só isso nesse momento, por quê? Por que ele não fez essa mesma medida no passado? Porque não tinha uma disputa eleitoral. E aí o que acontece? A inflação está alta, o preço dos alimentos sobe todo dia, a Petrobras ainda, mesmo com o novo nome, hoje ainda nós não temos uma luz no fim desse túnel de quanto vai chegar o valor dos combustíveis. Então, ou seja, os pilares da economia estão abalados. E aí o presidente não pode mais também ter esse enfrentamento com os servidores. Então, o se vir aí é por conta das eleições, Daniel? Sim, e o Paulo Guedes vai ter que quebrar a cabeça porque ainda existe a lei do teto de gastos, né? Que ele não pode... Pois é, com esse aumento aí, isso compromete. O governo federal pode romper, pode descumprir a lei. Então, ele vai ter que quebrar a cabeça para tirar. Eu imagino que nesse primeiro momento, tirar dinheiro de investimento, né, de alguns ministérios, não de despesas obrigatórias, de investimento. Existia de repente algum espaço para obras, não vai ter muito mais, né? Porque esse dinheiro vai ser drenado, vai ser transferido agora para o reajuste. E o Paulo Guedes tem tem baixado a cabeça aí para a ala política do governo federal já há um bom tempo, né? E para se manter ali no poder, né? A todo custo, eu acho. Ele agora vai ter que fazer essa equação aí muito fina para o governo não sentir tanto agora e principalmente depois, né, que essa herança pode ficar. E para o Centrão pouco importa, viu? Eu quero deixar bem claro aqui, o Centrão é o lado, é a nata de tudo que não presta no Brasil, politicamente falando, pelo menos esse é o conceito que eu tenho, é o troca-troca de tudo que você pode imaginar,
né? Para ele, tanto faz como tanto fez. Se vai ter problema para o Brasil daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, faça. O problema já vai ser mais meu e pronto. Eles olham só para os seus próprios interesses. Exato. Bom, vamos para o Twitter então, gente, esse momento aqui também do programa muito importante. Vamos saber o que está colocando lá em pensamentos presidenciáveis. Vamos lá então, gente. O primeiro Twitter chegando aí do Lula. Quando assumiu o governo, muita gente não conseguia seguir seu tratamento de saúde porque não tinha como pagar por um remédio. Isso mudou com a farmácia popular. Quem aqui já comprou ou pegou remédios gratuitos em farmácias populares? Sente falta do programa? Fazendo uma provocação em relação aos remédios, aos medicamentos. Talvez ele tenha até tocado nesse assunto, até por conta dessa discussão, talvez, das Forças Armadas, do Viagra Mas e tudo a mais, pergunta é né? o seguinte, a farmácia popular acabou? Olha, de fato, professor, a gente tem Acho que ouvido não, falar né? muito pouco que ela existe, Daniel. De Existe fato, ainda, não agora me existe? pegou de surpresa em relação ao quantitativo, Eu não sei dizer qual a quantidade o de grupo de medicamentos. medicamentos. Exato. O que ventilou aí que houve um enxugamento do grupo de medicamentos à disposição, professor. Mas a gente pode aprofundar melhor esse assunto porque é muito sensível, eu não tenho informação viu? de que acabou o programa. Acabou não. Eu acho que o programa ainda está aí, porque na forma como ele se desvelou aí no Twitter, parece que o programa acabou, né, com o governo Bolsonaro. Dá uma consultada que eu acho que o programa continua. Não sei se tem a mesma disposição, a mesma quantidade de medicamentos, mas enfim, dá uma... A estratégia do Lula tem que ser realmente essa. Ele tem batido nessa tecla da É. questão social, tem que continuar aí, porque essa acho que vai render votos. É que houve uma redução de atendimento na farmácia popular desde o governo Jair Messias Bolsonaro. Pelo menos é o que a gente pode trazer aqui de informação momentânea, tá? Então, houve sim, professor, uma certa diminuição no atendimento. Mas não acabou o viu? programa? Não, o programa não acabou, mas reduziu o atendimento. Certo. Vamos ao próximo tweet, então, do programa de hoje, chegando na tela agora, do presidente da República, Bolsonaro. Atualização diária de informações, ele está colocando aí o Telegram à disposição, novos fatos, mais verdades que você precisa saber sobre o nosso país, mais verdades, mas a gente não consegue ler ali no lead se tem mais alguma informação que possa nos elucidar a respeito desse tema levantado pelo presidente. Pode falar, Daniel, por favor, fique à vontade. Ele cita a questão do aborto, né? Novamente a polêmica com o Lula aqui embaixo, né? O presidente vai insistir nessa pauta aí de enfrentamento, né, religioso, comportamental, né, de moral e etc, para tentar ir evoluindo aí nas pesquisas eleitorais. Né? Exatamente, e o principal eleitor aí de Bolsonaro, nós já sabemos, né, é contra o aborto. Bom, vamos ao próximo tweet então do programa de hoje. Quem chega na tela é Ciro Gomes. Vamos ver então o que Ciro colocou aí. Olha, nas minhas conversas e nas pesquisas qualitativas que tenho lido, percebo claramente que a dúvida começa a bater na cabeça de muita gente. Mergulhe nesse cubo eletrônico. Bom, Ciro fortalecendo ainda mais o seu projeto e falando sobre, no caso, da densidade aí das pesquisas, dos resultados, da polarização. Ele nunca se colocou como uma terceira via, mas como uma primeira via, mas ele não está emplacando, e enquanto isso, de fato, a outra terceira via também não emplaca e pode ter aí definições importantes nessa semana, né, Daniel? Hoje, eu estou achando aí que Dória vai enfraquecer, porque a rejeição dele disparou, professor, eu tô falando, em 60% a rejeição, e aí as prévias novamente ficarão ameaçadas, né? Olha só, o sinal de que isso está acontecendo, e ele está muito fraco, isolado dentro do próprio PSDB, é que o Temer, o ex-presidente Michel Temer, conseguiu fazer com que ele participasse de um jantar junto com a Simone Tebet. Foi anteontem, né? Então, o Dória já está dando sinais de que pode realmente recuar. E hoje, Luciana, nesta quinta-feira, o União Brasil deve lançar, entre aspas, o nome do Luciano Bivar, que é o presidente do partido, para o processo eleitoral. Ele que pode compor justamente a chapa com a Simone, sendo um vice, não o Eduardo Leite, seria o Luciano Bivar como vice da Simone. Por quê? O Bivar tem, professor, dinheiro, né? Tem recursos do fundo eleitoral, tem estrutura nos estados e tem tempo de televisão, né? O que o PSDB do Dória e do Eduardo Leite não tem tanto. Então, o União Brasil vem com essa força de estrutura aí. O Bivar vai colocar o nome dele ali à disposição, não para ser presidente, mas de repente para compor um vice da Simone. Tá certo. Bom, a gente tem ainda o tweet do Dória, não chegou na tela, mas vamos para o próximo. João Dória, falando dele,
O brasileiro quer paz, quer emprego, comida no prato, escola de qualidade para seus filhos e saúde. É possível fazer mais pelo Brasil, tem que fazer mais, né? O brasileiro está esperando dias melhores, Bahia, professor, né? Mas olha, mesmo assim, a gente já falou aqui que João Dória prepara uma campanha aí de ser o João, né? Gente como a gente, mas a rejeição, professor, pode impedir O João todo nunca esse foi projeto, gente como a gente, viu? né? Nunca foi gente como a gente. Tem que botar isso na criança cabeça, e adolescente né? foi, né? É, Praticamente depois passou pega o histórico fome. dele que você vai ver, Sim, entendeu? E sobre essa questão das prévias, que ele diz que não, eu fui definido como o nome do PSDB para a presidência. O próprio presidente do PSDB falou assim, prévia é uma coisa, só que esse acordo que nós estamos fazendo com os outros partidos, com o MDB principalmente, é outra coisa. Isso vai suplantar aquilo que nós fizemos lá atrás. Então, o Bruno Araújo, né, o presidente do PSDB, já deu essa letra, já deu esse sinal de que isso pode acontecer. Né? Tá certo. Bom, gente, acabamos aqui esse momento, né, do Twitter, dos principais presidenciáveis. Agora eu vou chamar a atenção para um destaque aqui no portal Gazeta Digital, que é um assunto que nós já falamos aqui, inclusive já comentamos que é um veto do governador a caminho aí da Assembleia Legislativa e tem até outdoor para poder pressionar o governador e sensibilizar ainda mais a Assembleia Legislativa. Filhos especiais, outdoor e campanha nas redes sociais cobram sensibilidade de governador. O apelo para que o governador Mauro Mendes sancione o projeto de lei, o PLC 11 de 2022, que reduz a carga horária dos servidores que possuem filhos que dependem de cuidados especiais. Tem se expandido nas redes sociais e até outdoors pela capital. A matéria já aprovada pela Assembleia Legislativa garante a redução de 50% da carga horária de trabalho para servidores que possuem dependentes diretos, filhos e cônjuge, com doença incapacitante ou deficiência grave e aguarda o aval do Palácio Paiaguás. Por enquanto, efeito surpresa. Tudo indica que o governador vai vetar, mas todo esse trabalho aí é para que não tenha o veto, professor. Não, exatamente. E não deveria vetar. Né? Não deveria vetar. Eu acho que o governo está isolado exatamente nesta opinião, né, difusa, uma opinião confusa, uma interpretação ruim dessa situação. Inclusive, nesta bancada aqui, acredito que todos são favoráveis a que o governo sancione isso, uma vez que a Assembleia Legislativa já teve esse mesmo entendimento da necessidade que é esse projeto, né? E eu ainda torço para que o governo tenha sensibilidade suficiente para sancionar. Daniel. É uma luta, principalmente da deputada Janaína Riva, né? Porque o que está acontecendo aí é que eles querem aprovar, ou já aprovou, na verdade, né? Querem convencer o governo de que pode dar essa redução de 50% na jornada de trabalho dos servidores que têm ali filhos ou parentes, né, familiares que precisam de cuidados especiais. O governador não tem demonstrado que vai mudar de opinião, então pode ser que haja o veto, sim. O governador está traçando aí um paralelo com a iniciativa privada, né? Querendo dizer o seguinte, olha, eu nunca vi isso acontecer na iniciativa privada, o governo também não vai reduzir em 50%, a não ser que eu desconte dos servidores. Pelo menos esse é o posicionamento do governador, como o senhor bem disse, está isolado. Está isolado. Nós já mostramos aqui, inclusive, outros deputados também falando, olha, esse veto caiu aqui, eu também vou votar contra o veto. O deputado Carlos Avalone já até mandou aqui para a gente uma nota, gravou um vídeo dizendo a respeito disso. A Janaína Riva, a deputada que se afasta agora, com certeza já passou essa lição de casa para o suplente. É por isso que eu disse aqui, professor, os suplentes têm peso importante agora, tem assuntos delicados, eles vão ganhar visibilidade dependendo da postura deles. E um ano eleitoral. De quem eles vão ficar, né, do lado do governo de Mato Grosso ou dos eleitores. No ano eleitoral, cada um cuida do seu interesse, né? Pois então, realmente, vai ter esse enfrentamento até da base aliada em relação ao governador. Gente, tem mais mensagens? Olha, o programa está acabando, acho que dá tempo de ler pelo menos mais uma, faço questão, hein? Vamos então à mensagem. Opa, chegando aí na tela pra gente. Esta vai para o professor Bolsonaro, quando chamou Ciro Nogueira. Já doeu, já estou vendo só a primeira linha aí, mas já senti, hein? Quando chamou Ciro Nogueira para a Casa Civil, disse que sempre foi só centrão. E o senhor acabou de dizer que o centrão é tudo que não presta, que não pensa no futuro do Brasil. E agora, doutor Rodrigo do Costa Verde, com certeza, olha, a época em que o presidente se aliou aí com o centrão, ele foi muito criticado e não parou de ser criticado até hoje, porque o centrão
sempre esteve no poder. Eu não mudei minha postura. Cresceu cada vez mais. Eu já disse por várias vezes que foi um erro porque todo mundo acabou cometendo um grande pecado capital, que é a contradição na política, né? Como é que algo que ele sempre combateu, que foi o Centrão, ele acabou se aliando para ter governabilidade. Continuo mantendo o mesmo posicionamento, com maior tranquilidade. Gente, acabou o programa, mas olha, já fica a dica aí, amanhã, sexta-feira santa, um programaço para você. Estaremos aqui trazendo muitas informações, entrevistas que você não vai querer perder, viu? Fiquem com Deus e até amanhã, 6 horas em ponto.